e saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram sábios, mas outras 5 inconsequentes. As que eram inconsequentes, ao pegarem seus candeias, não levaram óleo de reserva consigo. Entretanto, as prudentes levaram o óleo em suas vasilhas, junto com suas candeias. O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e dormindo. À meia-noite, ouve-se um grito: eis que o noivo vem aí, saia ao encontro do noivo. Então, o que o Senhor está querendo dizer nessa parábola? Que os mensageiros, na época do Senhor Jesus, partiram para levar um evangelho. A partir do momento em que o Senhor Jesus saiu da terra, ele já saiu avisando que vai voltar. E ele vai voltar para arrebatar a sua igreja. Ele já saiu anunciando que ia arrebatar a sua igreja. Então, aquele próprio povo que saiu para se encontrar com Jesus, aquele próprio povo já aguardava esse arrebatamento. Então, eles saíram com suas candeias. Em um certo momento das Escrituras, o Espírito Santo desceu do céu, como em línguas de fogo repartida, e encheu a todos os discípulos. Aquele que é o Espírito Santo, que encheu a igreja, que partiu ao encontro do noivo, ele é o azeite da lâmpada. A lâmpada tem que ter azeite para poder queimar o fogo. O fogo é a luz que ilumina todas as trevas, ilumina toda a escuridão. Então esse fogo, ele estava aceso no começo para sair ao encontro do noivo. Havia fogo, havia uns mensageiros cheios de fogo, havia uns mensageiros cheios de luz, havia os mensageiros cheios de azeite, e eles se dirigiram ao encontro do noivo. Eles saíram para se encontrar com Jesus. Mas no decorrer da sua caminhada na terra, com um certo tempo, as trevas começaram a aparecer. Então o horário foi ficando dificultoso. A escuridão foi tomando conta da terra. Então a igreja foi sendo suprimida pelo pecado, porque essa escuridão é representada pelo pecado. Então essa escuridão foi suprimindo a igreja, e a igreja foi perdendo a sua luz, até que chegou um momento em que a igreja se apagou, como está escrito em Mateus 25, verso 5, que diz: o noivo demorou a chegar e todos ficaram com sono e adormeceram. Elas não resistiram às trevas, elas não se manteram firmes. O caminho se tornou dificultoso, se tornaram suprimidas pelo pecado que havia no mundo. Então a igreja santa, a igreja que tinha azeite, a igreja que tinha Deus, a igreja que tinha o Espírito Santo, ela adormeceu. Isso significa que ela morreu espiritualmente. Mas é muito importante saber que dentre da noiva ímpia, da noiva imprudente e a noiva sábia, uma delas levaram azeite de reserva. Mas absolutamente, à noite, no momento em que ela foi sufocada pelas trevas, que hoje nós também estamos mergulhados nela, ela dormiu um sono. Significa que ela morreu espiritualmente. Significa que Deus saiu da casa. Por quê? Porque não havia luz. Só há luz aonde Deus está. Deus é que é a luz desse mundo. Ele é a luz desse mundo, então ele saiu de cena e deixou a igreja como sendo luz desse mundo. Mas justamente próximo ao horário da meia-noite, a igreja perdeu totalmente a sua luz, significando que a igreja entrou numa treva profunda. Exatamente nesse momento em que eu falo com cada um de vocês, esse é o horário próximo à meia-noite. Esse é o horário em que a igreja está dormindo. Esse é o horário em que a igreja está morta espiritualmente. Esse é o horário em que a igreja não tem luz. Esse é o horário em que a igreja não reflete a imagem de Cristo. Esse é o horário em que a igreja está refletindo a imagem do mundo. Esse é o horário que a igreja está pegando um fogo estranho e não mais o fogo de Deus, não mais o fogo do Espírito Santo. Esse é o horário que as 10 virgens estão queimando um azeite estranho na casa. Então Deus veio despertar no verso 6. Diz o Senhor na sua palavra: e à meia-noite ouve-se um grito. Ouve-se um grito à meia-noite. Em outras traduções diz: houve um clamor. Então, para poder despertar e acordar a igreja, tinha que ser um grito, e um grito forte. Um grito muito poderoso para despertar a igreja que estava morta.
E a igreja não quer ser despertada porque está amando o seu sono. Está amando o sono do pecado. Está amando o sono da indolência, dos confortos desse mundo, dos padrões desse mundo. A Bíblia diz que o povo que vai entrar, ele vai entrar num descanso. Isso significa que é um povo que está trabalhando. E a igreja de hoje está dormindo nos seus confortos, enquanto as almas estão perecendo na rua. Povo abençoado. A igreja hoje não tem um fogo celestial para queimar. Não tem um exemplo, não tem um caráter de Cristo hoje para apresentar diante da sociedade. A igreja de hoje tem caído e por isso mesmo a sociedade tem se tornado pior ainda. Por esse motivo, porque a igreja é o cajado de Deus na terra para repreender o pecado do mundo. Mas se não tem, se a igreja aderiu às práticas do mundo, se a igreja entrou no sistema mundano, isso significa que a igreja morreu totalmente. Isso significa que essa é uma igreja morna, é uma igreja meio mundo, meio Deus. Mas havia uma promessa que no horário da meia-noite havia um grito, alguém ia gritar. Esse grito não sai da igreja porque a igreja está morta. Esse grito sai de um lugar que não é dentro da igreja. E quando esse grito soa, ele diz, além de ele gritar um grito com um som forte, ele ainda alerta para outra coisa. Ele diz, eis que o noivo vem aí. Isso significa que esse momento é a hora da vinda do Messias. Esse momento é o momento da meia-noite. Todos nós sabemos que o Messias virá como ladrão da noite. Isso significa que quem estiver dormindo não vai se encontrar com o noivo. Vai ser pego despercebido. Quem estiver vigilante e acordado, provavelmente não vai ser pego despercebido. Esse vai entrar no descanso eterno. Isso significa que aqueles que estão acordados são aqueles que estão trabalhando, são aqueles que estão de olho aberto, são aqueles que estão queimando um fogo correto. Aleluia, um fogo santo. Estão queimando um fogo celestial. Estão queimando um fogo que estão trazendo uma luz que é a imagem de Cristo, a luz de Jesus para a terra. Então, povo abençoado, o grito da meia-noite, além de despertar a igreja, ele está trombeteando que o fim chegou. Está trombeteando que a volta do Senhor chegou. O dia finalmente da vinda do Messias chegou. Mas antes, esse período em que ele grita com a igreja, é um período totalmente conturbado, um período longo. É um período em que o Senhor tem que despertar a igreja. E o Senhor está despertando a igreja, alertando a ela, alertando toda a sociedade da terra, que o juízo de Deus está vindo. Quando ele se refere que o noivo está vindo, ele está dizendo que o juiz está vindo. O juiz está vindo. Ou seja, Deus enviou um mensageiro que não estava dentro da igreja, enviou um mensageiro de fora da igreja, ou seja, um mensageiro do céu já está na terra, um mensageiro que está trazendo uma mensagem eterna, um evangelho eterno, um evangelho genuíno, a qual essas 10 virgens, quando saíram de perto do Senhor, saíram a proclamar nas ruas. Esse evangelho não existe mais hoje. Hoje a teologia é a teologia do materialismo, a teologia do dinheiro, a teologia da prosperidade. Esse não é o evangelho que Jesus pregava. O evangelho que Jesus pregava é renúncia, é abandono do pecado, é renúncia desse mundo, é tirar teu coração desse lugar, é se desfocar da terra e focar totalmente no céu, nas alturas. Porque naquele dia que ele se manifestar, ele vai julgar as intenções do teu coração. Ele vai saber aonde que está teu coração, se é na terra e se é no céu. Nesse exato momento o Senhor está nos alertando, Ele está nos advertindo, Ele está nos repreendendo a sair do pecado. Ele está dizendo, a luz voltou a brilhar novamente após o grito da meia-noite, significando que a igreja despertou, a igreja está desperta novamente, a igreja começou a acender suas candeias, começou a arrumar os seus pavios, começou a tocar um fogo, começou a receber azeite do mensageiro da meia-noite que traz um azeite de reserva, para poder nós nos encontrarmos com o noivo. Pois ele diz, eis que o noivo vem aí, saiam. A próxima mensagem que ele fala é, saiam-lhe ao encontro do noivo. Isso significa que o lugar em que nós estamos não é o lugar onde o noivo deseja, não é o lugar onde o noivo vai nos encontrar. Isso ele está falando, está se referindo entre as 4 paredes. Ele está dizendo que o noivo não está lá mais. O noivo está do lado de fora. Ele está nas trevas. Ele está vindo nas trevas. Por isso ele nos comandou a sair nas trevas, a pregar o evangelho,